Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos compartilhar a palavra. João capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Se você puder, por favor, repita assim comigo. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. 4 de João, perto do verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir mais uma vez esse verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso já quase a hora sexta. Veio então uma mulher da região de Samaria tirar água. Então disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam bem com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é profundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar mais uma vez. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: eu não tenho marido. Então respondeu-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus então a mulher: crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, ele nos ensinará todas as coisas. Jesus respondendo disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se do que estava falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntais? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e voltou para a cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, logo lhe disseram: Rabi, é hora de comer. E ele, porém, respondeu dizendo: uma comida eu tenho para comer, e vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros:
trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, porque os campos já estão brancos e é chegado a hora da colheita. E o que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos, preste atenção nessa parte, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que você disse que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus, nós amamos a sua santa palavra. Nós amamos a sua casa e queremos pedir que o Senhor nos ensine a amar aquilo que está no seu coração. Nós queremos pedir que nessa noite a nossa vida seja afetada pelo Evangelho da verdade, que nos transforma, que nos cura, que nos liberta e que nos renova. Senhor, eu sei que nós estamos aqui com sede da tua palavra e da tua verdade, e eu peço, Pai, para que eu e os meus irmãos sejamos atingidos por essa verdade transformadora, porque somente o teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu imploro para que o Senhor se manifeste em nosso meio, porque eu sou um homem comum como qualquer outro, e não tenho poder para fazer nada. Mas o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias, o Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra, e basta uma palavra tua para que a nossa vida seja mudada para sempre. Por isso que essa palavra mude o nosso coração e a nossa história. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos. A igreja diz: amém. Irmãos, o texto que nós lemos certamente é um evangelho que você já deve ter lido algumas vezes. Quando nós nos debruçamos sobre o evangelho de João e quando ele conta a história da mulher samaritana, logo vem à nossa mente a obviedade dessa história, onde nós enxergamos Jesus vivendo um momento onde ele acaba de chegar numa região que ele não estava indo. E é muito importante entender isso. Esse lugar não era um lugar para onde Jesus estava indo. Esse lugar era um lugar para onde Jesus estava passando, por onde ele estava passando. Se você volta ao capítulo 3 do Evangelho de João, você vai enxergar uma conversa de Jesus com um amigo dele, que era um fariseu, que era um doutor da lei chamado Nicodemos. Ali Jesus ele começa a falar sobre o novo nascimento, sobre a nova natureza, como tem que ser as coisas. Ali Jesus nos ensina que necessário é nascer de novo. Ali ele nos ensina que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos fica meio que em parafuso, sem entender o que é que está acontecendo, o que é que Jesus está querendo comunicar. E Jesus diz: Nicodemos, você conhece tantas coisas, você é doutor na lei, você conhece as Escrituras, mas você não tem essa revelação, Nicodemos. Porque ele declara isso, porque Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é. Então não te admires de te dizer: necessário é nascer de novo. Jesus continua declarando as verdades. Ele traça um paralelo quando pedem um sinal a ele. Ele diz: nenhum sinal vocês vão receber a não ser o sinal de Jonas. Ele vai dizer que o Filho do Homem importa que ele seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, a serpente de bronze, para trazer cura. Só que Jesus está agora tendo uma conversa onde os fariseus estão questionando a obra de Jesus, o que ele está fazendo, o que ele está pregando, o que ele está declarando, por causa do alcance. E quando Jesus termina o embate, o que é que Jesus faz? Ele decide voltar para a Galileia. E essa é uma palavra que tem permeado o nosso coração desde o começo do ano. No começo desse ano, nós tivemos aqui todo ano, nós temos o culto da virada, no dia 31. E aí, durante a semana, no dia 2 de janeiro, nós sempre começamos aqui uma semana que chamamos de primícias. E nessa semana nós buscamos no Senhor uma palavra, um entendimento, uma direção para o ano que vai começar.
E eu me lembro que no fim do ano passado, antes desse tempo, o Senhor nos deu uma palavra que 2025 seria o ano da simplicidade. E nós começamos a nos movimentar nessa palavra. Tivemos o tempo de primícias aqui. Eu me lembro que depois que terminou as primícias, eu tirei uns dias de férias. E quando eu voltei, nós fomos para Indaiatuba, para a inauguração oficial da nossa casa. A gente foi para um tempo muito precioso lá. E quando nós estávamos lá, eu me lembro que em um dos dias nós estávamos orando, conversando lá na casa do pastor Rafael. Estávamos eu, o pastor Augusto, estava o pastor Alex, estava o pastor Felipe. Não foi isso? Não, Rai não foi não. Rai foi na segunda, foi da outra vez, não foi que Rai foi. E estava também as meninas, as pastoras também estavam lá. Nós estávamos lá juntos, orando. E eu me lembro que no dia que a gente fez um churrasco, porque onde tem crente tem que ter churrasco, né, gente? Graças a Deus. Se você é vegano, Deus te abençoe. Não tenho preconceito com você, mas não me chame para comer contigo. Deus abençoe. Então, a gente estava lá no churrasco, comendo uma carninha. Estava chegando a hora do culto. As meninas saíram na frente com a pastora Juliana no carro da equipe feminina. E eu estava indo com os meninos no outro carro. Aí eu disse: ô Rafa, coloca aí um Cirilão para tocar. Cirilão é o pastor Antônio Cirilo, tá certo, gente? Não conheço pessoalmente, mas eu chamo ele de Cirilão, mesmo assim. Então a gente colocou lá uma música, começamos a ouvir uma canção, começamos a cantar uma canção que todo mundo aqui conhece, que diz que o Senhor é poderoso, que é o poderoso Deus, lembra? Poderoso Deus, já está lá no carro cantando. Minha alma anseia por ti. Aí eu estava com uma palavra pronta para pregar. E no meio do caminho, o Senhor me lembrou o texto de Oséias: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Ainda um dia, o outro e outra vez, e nós viveremos para sempre diante dEle. Essa palavra saltou no meu espírito e eu partilhei no carro. E de repente o caminho da casa do pastor Rafa até a igreja virou um culto. A gente já está todo mundo chorando dentro do carro. Quando nós chegamos lá, o Senhor começou a nos falar sobre isso. Eu me lembro que naquela noite, quando eu voltei para a casa do pastor Rafa, eu estava lendo a palavra no meu celular antes de dormir, aquela palavra queimando no meu coração. E o Senhor me lembrou do texto de quando Ele ressuscita e Ele encontra com Maria Madalena. E Ele fala algo para Maria. Ele diz assim: Maria, fala para os meus amigos que voltem para a Galileia, porque lá eles me encontrarão. E ela correu e deu a boa nova para os discípulos: ó, Jesus pediu para avisar que vocês voltassem para a Galileia. E o que é a Galileia, irmãos? A Galileia é esse lugar do começo, porque a Galileia é esse lugar, é esse ponto de voltar ao lugar de origem. Uma das coisas que nós ouvimos aqui as meninas falando, uma delas disse assim: eu experimentei um grande reset. Vocês viram isso? Esse reset é sobre você voltar para esse lugar do início. Quando Jesus chamou os discípulos para ir para a Galileia, ele estava dizendo assim: manda eles voltarem para o início. Manda eles voltarem para o lugar onde eles não eram os apóstolos, onde eles não eram aqueles que faziam milagres, onde eles não eram conhecidos como os discípulos que andam com o rabino mais famoso no momento da Galileia, mas leve-os ao lugar onde nós nos conhecemos. Agora Jesus, antes desse tempo, Jesus está mostrando algo muito importante. Porque o que mantinha o ministério de Jesus aceso, o que mantinha o coração daquele rabino da Galileia queimando, é que todas as vezes que ele tinha um embate poderoso e ele percebia fruto, percebia vitória, o texto diz que ele voltava para a Galileia. Ele voltava para o lugar de origem. Ele voltava para o lugar do início de tudo. E por que é que Jesus fazia isso? Porque a vida de Jesus, irmãos, ela é uma expressão pedagógica de tudo aquilo que eu e você precisamos ser. Tudo aquilo que nós temos provado, vivido, experimentado no Senhor é muito mais do que um evento que, por exemplo, vocês meninas tiveram esse final de semana. Aquilo que vocês experimentaram não tem a ver com o lugar físico, mas tem a ver com o lugar do Espírito. E todas as vezes que vocês lembrarem daquilo que Deus fez na vida de vocês, estejam vocês num lugar elevado de graça, de satisfação, de vitória, ou estejam vocês numa estação difícil, de poda, de luta, de tristeza, lembrem-se, o lugar seguro para vocês é a Galileia. É o lugar onde nós somos apenas o filho que o papai ama, onde nós somos apenas aquela pessoa que talvez não tem tanta instrução, que não tem tanto conhecimento bíblico, que não tem tanta profundidade teológica,
mas ela tem um nível de amor intenso, que se dá por meio de uma relação genuína, de alguém que encontrou Jesus e teve a sua vida transformada por Ele. E como é lindo viver isso. Agora Jesus, ele está voltando para Galileia, mas o texto diz que antes de chegar na Galileia, era necessário que ele passasse por Samaria. E o que é Samaria, irmãos? Samaria para o judeu é o território que ele não tem prazer de ficar. Samaria para o judeu é passar num lugar onde ele acha que as pessoas nem merecem ter aquilo que eles têm. Você lembra que lá no capítulo 1 de Atos, no verso 8, Jesus já havia morrido, ressuscitado, andado com os discípulos cerca de mais 40 dias. E no último dia Jesus está andando com eles, e antes de ser assunto ao céu por Deus Pai, Jesus lhes dá uma direção. No verso 8 do capítulo 1 de Atos, ele diz assim, ó: vocês serão minhas testemunhas. Aí ele diz: em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. O que é que ele está declarando para os discípulos? Ele está falando assim: aquilo que eu vou liberar sobre você precisa se expandir. Porque antes de falar os lugares para onde os discípulos iam, ele disse o que iria acontecer. Ele falou assim: mas vós recebereis poder quando do alto meu Pai lhes revestir com o Espírito Santo. Aí ele diz: só então vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é Jerusalém para o judeu? Jerusalém é o lugar de origem, é o lugar central da vida deles. O que é a Judeia? É a região, é o entorno, é aquilo que eles contemplam, são os amigos, as amizades, as pessoas com quem a gente gosta de estar. Mas ele chega numa parte difícil. Ele diz assim: Samaria. O que é Samaria para o judeu? É o lugar onde ninguém quer ir. É ter que fazer o que ninguém quer fazer. É ter que amar quem você não quer amar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem legal assim pra gente. Quem aqui tem pessoas que você luta muito para conseguir amar? Levante sua mão. Se você não tem, por favor, escreva um livro. A gente precisa te ouvir. A gente tem que aprender com você. Porque, irmãos, é desafiador você amar algumas pessoas, não é? Tem gente que é tão difícil de amar que o nosso amor por ele é dizendo assim: Deus, leva logo para tu. Porque está tão difícil de amar esse abençoado aqui, né? E Deus está deixando aquele ali para ir tratando teu coração. E sabe o que é interessante? É que Jesus declara que só depois de Samaria vem os confins da terra. O que são os confins da terra? São os lugares secretos que Deus guardou para aqueles que são completamente obedientes. Agora o que Jesus está fazendo é que, enquanto ele volta para o seu lugar de origem, é necessário passar por um lugar que talvez não seja tão confortável. É necessário passar por um lugar que aparentemente não é tão importante. É necessário passar por um lugar que parece que não tem jeito. Irmãos, Samaria é a nossa vida. Nós, eu e você. Olha para o irmão que está do seu lado, eu sei que você ama fazer isso. Olha para ele e diz assim: meu irmão, Samaria é tu. Agora olha para o irmão que está do outro lado, para não ficar com ciúme dele, que fala: tu também. Samaria véia. Samaria somos nós. Por quê, irmãos? Para lembrar na nossa vida como era sem Jesus. Para pensar no tipo de estrutura, de sonho, de projeto que nós tínhamos quando Jesus não havia estado conosco. Para pensar em como seria a nossa história, o que nós estaríamos plantando para colher no futuro, se não fosse o Senhor na nossa vida. Agora Jesus, ele vem amar aquele que parece não merecer amor. Jesus vem passar por um lugar que não estava no seu mapa, mas estava no seu coração. E o que estava no coração de Jesus era: eu preciso tocar um tipo de pessoa que para os outros não tem mais jeito. E o único que pode consertar quem não tem mais jeito chama-se Jesus de Nazaré.
Você que está aqui me ouvindo nessa noite, talvez muitos tenham dito: você não tem mais jeito, você não presta, você é isso, você é aquilo, você não veio aqui hoje simplesmente por um convite aleatório. Você está aqui porque Jesus, aquele mesmo homem que passou por Samaria, está passando na sua história hoje para dizer que tem jeito sim para você, tem conserto para o seu coração. Agora Jesus, ele chega em Samaria e ele acha um marco estabelecido. E isso é muito lindo, irmãos. Por quê? Não existe nenhum homem desse mundo que não tenha uma marca de Deus nele. O grande problema, irmãos, é que todos nós temos a tendência de não procurar as marcas de Deus no perdido. Nós não procuramos as marcas de Deus naquele que parece não merecer amor. Nós não procuramos as marcas de Deus naquele que precisa do nosso amor. O meu pastor sempre fala assim: tem pessoas que elas não merecem o nosso amor, mas elas precisam dele. E amor a gente não dá por mérito, amor a gente dá por gratidão. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E se eu digo que eu sou um representante do amor na terra, eu preciso amar. E amar a quem? Amar a todos. Eu não estou falando de nível, eu não estou falando de proximidade relacional, eu não estou falando de afinidade. Eu estou falando de um tipo de amor que eu e você precisamos ter, onde esse amor, ele é uma decisão. O amor, ele não se expressa apenas por afeto. O amor se expressa também com racionalidade. Amém? Você lembra quando Paulo ensina aos romanos, dizendo que nós temos que prestar um culto que é racional? Por que é que ele está dizendo isso? Porque, irmãos, a gente está num ambiente aqui com luz baixa, com uma boa música. A gente está num ambiente sendo ministrado por alguém que está falando. E é bom, isso aqui está mexendo com a gente, com as nossas emoções. E eu creio num Espírito que mexe nas nossas emoções mesmo, amém? Nós somos seres emocionais também. Lembra do salmista dizendo: porque você está abatida, minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Aí ele diz assim: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então sim, o nosso Deus, ele mexe com as nossas emoções. Mas eu não estou falando de emocionalismo, porque isso é um problema. Porque se você não entender que o amor é algo racional e não apenas sentimental, no dia que não tiver música, no dia que não tiver alguém ministrando, no dia que não tiver alguém dizendo: feche seus olhos, levante as suas mãos, abra a palavra em tal lugar, você não vai conseguir amar Deus. Porque o amor por Deus não é um amor apenas sentimental, ele é um amor racional, decidido, e que escolhe todos os dias voltar para esse lugar de origem, que é a comunhão com o nosso Pai, amém? Diga assim comigo: Jesus, me ajude a ser alguém que tem as emoções mexidas por ti, mas não pelos homens. Amém? E qual é a diferença de ter a emoção mexida por Jesus e não pelos homens? É que os homens, eles vão mexer nas suas emoções, te prometendo coisas que você nunca vai receber, te prometendo um nível de vida que Deus nunca disse que você ia ter, dizendo que Deus vai te devolver coisas que Deus talvez não queira te devolver. Mas quando é que o Espírito Santo mexe nas minhas emoções? É quando aquela palavra que entra no meu coração e faz com que as lágrimas caiam, vem acompanhado de um convencimento de que o que eu estou passando é difícil, mas eu não estou só, porque o meu Deus está comigo. E essa dor, essa breve e momentânea dor, não se compara com a glória que há de se revelar nele. Então a nossa vida vai mudando. A nossa perspectiva, a nossa maneira de olhar esse amor, ela vai mudando. Porque a minha emoção, ela também é racional. Ela entende o que está acontecendo. Eu sei que somente Deus seria capaz de mudar a minha história. Irmãs, quantos testemunhos vocês não ouviram esses dias? Quantas histórias vocês não ouviram esses dias? Porque esse é o tipo de história que não promove, né? Vocês ouviram a pior versão da gente. Que imagina, tipo um evento que alguém vai chegar lá e vai falar assim: gente, eu não prestava, eu era isso, eu fazia isso, tal. Não contem que é segredo nosso, viu? Não diga a ninguém que eu era de uma gangue, não. Eita, pastor, fiquei curioso. Renovo masculino 2025.2. Contarei segredos. Pastor, eu já fui para outro renovo. Escuta de novo, irmão. A curiosidade sempre é bom, a gente sempre tem uma história nova. Mas, irmão, o que está acontecendo aqui é que Jesus, ele não está mexendo primeiro nas emoções da mulher, ele está mexendo na razão dela.
Jesus viu um poço que Jacó tinha cavado, e ele encontrou algo de Deus naquela terra, e ele sentou, permitiu que os discípulos passassem adiante para comprar comida. De repente vem uma mulher com um cântaro. Fica imaginando a cena, Jesus sentado lá, olhando o WhatsApp dele aqui. Jesus deve ter pensado: rapaz, essa terra é tão ruim que não tem nem Wi-Fi. Imagina Jesus lá bem de boa, sentado no banco. Que Jesus, gente, esse é o tipo de agenda que é Deus que prepara, não é a gente que busca. Aquela mulher naquele dia não saiu para buscar Jesus, mas Jesus saiu para buscar aquela mulher. Eu quero que você entenda que todos nós estamos na rota de Deus. O que nós precisamos é ter a sublime percepção de não passar por Ele, não perceber que Ele nos espera em algum lugar. Eu posso ouvir um amém? E talvez quando você ouça isso agora, você pense: pastor, então eu estou ferrado. Estou ferrado porque eu acho que eu já passei por lugares onde Jesus estava e eu não tive a coragem de sentar, eu não tive a percepção de parar. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está aqui hoje me ouvindo, é porque ainda há mais um encontro preparado entre Ele e você. Você crê nisso? Agora, sério, irmãos, eu sempre falo isso brincando, mas eu quero falar bem sério agora. Toca no irmão que está do seu lado e diz assim: em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua história, ainda há um encontro definitivo preparado entre Jesus e você. E esse encontro vai mudar a sua história para sempre. Ele está perguntando: onde é sua dor? Porque tu choras tanto? Ele quer te curar, tua vida mudar. Abra o seu coração. O homem de branco está passeando no meio. Nós cremos nisso, meu amigo. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora pelos olhos da fé. Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Você pode aplaudir esse Deus que nós amamos. Aleluia. É assim que a gente descobre duas coisas. A primeira é como esse Deus continua nos amando. A segunda é como o tangedor é velho. Ele puxou essa, meu Deus, do âmago profundo do Antigo Testamento. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, Ele é Jesus. Ele é o nosso rei. Agora esse homem, que eu não sei se ele estava de branco nesse dia, mas ele estava lá sentado. Ele tem agora um encontro com essa mulher e ele faz um pedido para ela. Qual o pedido? Mulher, me dá água. Give me water. I'm sorry. Esqueci, vocês não falam inglês. Só que ele falou isso em hebraico. Resta da água. E a mulher olhou para ele com a... Eu fico imaginando a cena da cara dela de desdém, pensando: pedindo água. E a resposta dela foi ruim, viu? Como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou samaritana? É tipo assim: tu acha que eu não sei quem tu é? Tu acha que eu não sei que tu sabe quem eu sou, não é? O que aquela mulher está falando, irmão, é justamente muito parecido com o primeiro contato que a gente tem com Jesus. Porque, irmãos, eu não sei se tu lembra, mas o primeiro contato com Jesus é sempre de alguém tão apaixonado que a gente olha para aquilo e o primeiro que a gente pensa é: que coisa ridícula.
Porque a gente está ali sofrendo, triste, às vezes a vida toda desgraçada, cheia de dor, o casamento quase acabando, você não tem dinheiro para nada, o cheque especial já virou um cheque desaparecido, não tem mais nada. Você nunca foi tão amado pelas pessoas quanto você tem sido pelas operadoras de telemarketing, ligando para você, querendo fazer acordo, só que não tem nem como fazer acordo. Um dia um irmão disse, pastor, ligou para mim e disse assim, como o senhor pode pagar? Eu disse, de jeito nenhum, só se for com a vida. Digo, meu Deus, que situação. Aí chega alguém, olha para tu e fala assim, Jesus te ama. Dá vontade de dar uma mãozada? Dá, minha gente. Que a primeira coisa que tu pensa é o quê? É no natural. Me ama? Como é que ele me ama se ele sabe a minha condição de vida? Como é que ele me ama se ele sabe como é que eu estou? Como é que ele me ama sabendo o tipo de pessoa que eu sou? Ele sabe que eu sou só um samaritano. Ele sabe que eu sou alguém que não é nem da igreja. Eu não conheço nem os versículos da Bíblia. Alguém me pergunta assim, o que está escrito na palavra, eu digo assim, Jesus. Essa não está errada, está lá. Porque, irmãos, não tem familiaridade, não tem proximidade. Agora essa mulher está dizendo para Jesus, olha, eu sei que você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Você é um judeu. Sabe o que isso significa? É que Jesus tinha aspecto do povo dele. Isso significa que aquela mulher tinha aspecto de alguém que era do povo dela. Só que Jesus diz assim para ela, mulher, se você soubesse o dom de Deus. E aqui é lindo. Isso aqui é lindo demais. Tome. Porque a palavra dom é uma palavra do grego que está descrito aqui, porque o Novo Testamento, você sabe, foi escrito em grego. É uma palavra carisma. E essa palavra significa presente. Diga assim comigo, presente. Diga, Jesus é o meu presente. Sabe o que é que Jesus está dizendo para aquela mulher? Então, mulher, eu sou um presente que Deus mandou para tu. Se você soubesse o presente que está na sua frente, se tu soubesse o que tem dentro dessa embalagem aqui, não era o presente que diria, dai-me de beber, era você que diria, dai-me de beber, e esse presente te daria a água da vida. Essa mulher começa a entrar num lugar de tanto parafuso, porque imagina a cabeça dela agora, tentando entender o que Jesus está querendo comunicar para ela. Vamos voltar aqui para o texto, veja. Jesus respondendo disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te... Verso 10, tá? E quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí aqui é lindo. Olha o que a mulher pergunta, ainda braba, viu? És tu maior do que o nosso pai Jacó? É como se alguém falasse, Jesus te ama. É como se alguém te apresentasse Jesus como uma solução e tu respondesse dizendo, Jesus vai pagar minhas contas, Jesus vai curar minha enfermidade, Jesus vai restaurar meu casamento, Jesus vai mudar a estrutura da minha vida. É isso que ele vai fazer. Aí Jesus continua nesse lindo diálogo. Antes da mulher falando, né? És tu maior do que o meu pai Jacó? Aí olha o que a mulher diz, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e deu aos seus filhos e ao seu gado. Respondeu-lhe Jesus e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Gente, isso aqui é para acabar de matar. Porque a mulher está indo para lá tirar água. Ela vai num horário que não tinha nenhuma outra mulher indo tirar água. E depois, no decorrer da história, a gente vai entender por quê. Jesus pede água à mulher. A mulher diz que Jesus não era para estar pedindo água a ela. Jesus disse, então se você me pedisse, você teria água viva. E agora Jesus está dizendo assim, se tu beber dessa água que eu estou te pedindo, tu vai voltar a ter sede. Gente, de verdade, isso parece uma conversa de doido, não parece não? Como é que o cabra te pede água, tu entra numa questão com ele, dizendo, não vou te dar água, porque a gente não se bate, a gente não se bica. Aí ele diz, então eu sou um presente para tu que Deus mandou. Aí a mulher, meu Deus, o que é que ele está querendo dizer com isso? E se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu vai ter sede. Aí Jesus diz assim, porque se tu beber dessa daí, tu vai voltar a ter sede. Jesus está fazendo um pouco do que ele pediu para a mulher, minha gente. Imagina a cabeça dessa mulher, por que é que ele está me pedindo água se ele está dizendo que não presta? Por que é que ele está dizendo para mim, me dá água se não presta? Porque é exatamente isso que a gente pensa quando Jesus olha para a gente, a nossa condição de pecado, de fraqueza, de pequenez, e ele diz, me dá o teu coração. E eu digo, por que é que ele está pedindo meu coração se meu coração não presta? Me dá a tua família, mas a minha família está toda quebrada, Senhor.
Na minha casa tem adultério, na minha casa tem mentira, na minha casa tem idolatria. E ele está dizendo, se você olhar para esse lugar, você vai continuar triste. Mas eu tenho algo que muda isso daí. Em mim tem algo que muda isso daí. Porque o que tu está querendo, por enquanto, só vai aliviar por enquanto. Mas se tu beber do que eu tenho para te dar, minha filha, a sua vida, ela vai mudar para sempre. Tu não vai precisar voltar amanhã, porque o que tu está buscando aqui hoje vai matar a tua sede de hoje. A sede que eu quero matar de você é sede de eternidade. É algo permanente, é algo que fica. E ele continua dizendo, mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí agora Jesus, ele entra num lugar no coração dessa mulher. E que lugar é esse? Jesus entra num ambiente de dizer assim, eu vou te ensinar como é que eu vou completar a sua vida. Porque Jesus, ele está agora dando a essa mulher a oportunidade de corrigir a história dela. Porque a resposta da mulher qual foi? Eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer assim, é verdade, tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu. Ela olha para Jesus, eu fico imaginando o medo, porque se fosse eu já caí em infarto fulminante. Como é que você sabe de tanta coisa de mim, se eu nunca nem conversei com você? E Jesus diz assim, disseste bem, agora você falou a verdade. Porque, irmãos, escute, isso aqui é lindo. Jesus está dizendo, disseste bem, porque agora você falou a verdade. O que Jesus está dizendo assim é, tudo aquilo que você falou era muito bonito até agora, mas era tudo mentira. Agora você falou uma verdade. E por mais terrível que seja, por mais dolorosa que seja, é quando você coloca essa verdade para fora que eu consigo entrar aí dentro, para que eu seja agora a verdade da sua vida. Porque aí ele disse assim, você teve 5 e o 6º não é teu. Sabe quem é Jesus? Jesus é o 7º. Jesus é o perfeito. Jesus está dizendo, você está diante de um homem que vai mudar a sua história para sempre. Porque se você passou na mão de tantos homens e nunca conseguiu estabelecer uma família, chegou aquele que é um presente de Deus para a sua história. Aquele que não veio saciar a sua carência física, a sua carência emocional. Aquele que veio dizer para o mundo e para você, mulher samaritana, você não é um pedaço de carne. Você não é alguém que precisa usar o seu corpo ou o seu recurso para se promover. E eu vim aqui para dizer isso, que mais importante do que quem você é por fora, é quem eu enxergo em você aí do lado de dentro. Aí ele olha para ela e aquela mulher olha para ele e diz, verdadeiramente, tu és um profeta. Aquela mulher já está se convencendo agora que a revelação está progredindo. Porque antes ele era só um judeu para ela. Depois ele disse que era um presente. Agora ela olha para ele e diz assim, verdadeiramente você é um profeta. E ela continua dizendo, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que temos que adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí olha a mulher no verso 25. A mulher então disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela olha para Jesus e sem saber, ela está dizendo, eu estou esperando por você. E Jesus aqui calado, tipo, eu estou esperando que ele venha. Ela pregando sobre Jesus para Jesus. Tem um homem que disseram que ele vem aí, tal de Cristo, que é o Messias, que quando ele chegar, e Jesus, continue, quando ele chegar, ele vai mudar todas as coisas. E essa condição de vida que eu tenho, ela não vai ser mais assim. As dores que eu carrego, elas não vão mais me dominar. E eu sei que isso vai acontecer um dia. Aí Jesus olha para ela e fala assim, minha filha, lembra quando eu disse que eu sou um presente de Deus para tu? Então, esse Messias aí, sou eu.
Nesse momento, o que me faz, o que eu percebo, o que parece a mim, é que os olhos dela se abriram. E ela enxergou Jesus não como o homem judeu pedindo água, mas como o Messias que estava trazendo água da vida. E é justamente esse ponto central que eu quero que você saia daqui hoje. A maneira que Jesus te olha nunca mudou. Nunca mudou. Não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto você tenha fraquejado, falhado, não importa o quanto você tenha conquistado, obtido, multiplicado, o quanto você tenha, não importa. Deus nunca olhou para você diferente. O que muda a nossa vida é quando eu passo a olhar para Ele de uma forma diferente. E é isso que uma relação provoca. Passei a olhar de uma forma diferente. Passei a olhar de uma forma diferente e percebi nele algo que eu nunca havia percebido antes. Esse homem é de fato quem ele diz que é. Você não pode dizer que Jesus não te ama. Você não pode dizer que Jesus não é capaz, que Jesus não é real, se você nunca experimentou em totalidade quem Ele é. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, gente, não é possível você convencer alguém da existência de Deus. Não é possível você convencer alguém do amor de Deus. Não é possível. A única coisa que é possível é você ser um canal onde você vai preparar um encontro, onde aquela pessoa vai encontrar Deus. E quando ela encontrar Deus, se ela decidir se relacionar com Ele, se ela decidir se aprofundar no coração dele, vai chegar um ponto que ela vai abrir os olhos e vai enxergá-lo de uma maneira diferente. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro do apóstolo Paulo, quando no capítulo 9 do livro de Atos, ele tem aquele encontro com Jesus. Porque, irmãos, quando Paulo é chamado por Jesus de Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, eu já falei isso para vocês, mas é pertinente pontuar isso novamente. Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está dizendo: Saulo, eu sei que você tem buscado fazer a vontade do meu Pai. Porque, irmão, Saulo não perseguia a igreja porque ele era endemoniado, não. Saulo não perseguia a igreja porque ele era ruim, não. Porque ele queria destruir o povo de Deus, não. Na cabeça de Saulo, igreja era a religião dos judeus, dentro do sinédrio, de ser um fariseu. Então, para a Torá, para a lei, ter alguém que está dizendo que um homem da terra é o Messias que eles esperam, era uma heresia. Então, se você virar o lado da mesa e sair do lado cristão, que é o nosso, e entrar do lado dos fariseus, você vai olhar para Paulo como um defensor da lei, e não como um perseguidor. Porque o povo olhava para Paulo, os judeus olhavam para Paulo como um perseguidor da lei, como alguém que perseguia a verdade, como alguém que perseguia os fundamentos bíblicos, como alguém que perseguia guardar a Torá, a lei de Deus, como alguém que perseguia a profecia, a Tanakh, a palavra dos profetas. Era isso que Paulo era para o povo. Só que aqueles que já haviam visto Jesus como ele era, se tornaram um alvo de Paulo. Por quê, irmãos? Aprenda isso, para que você pare de brigar com quem não viu o que você já viu. Porque pessoas que enxergam pela ótica da religião, elas não enxergam Cristo como aquele que se tornou filho enxerga. Então você muitas vezes está querendo forçar no outro: você tem que ver que... Não! E o que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça, pastor? Morrer. Porque para nascer um Paulo, é necessário que um Estevão morra. No capítulo 7, Estevão morreu diante de Paulo. Paulo, no capítulo 8, pede cartas à sinagoga para perseguir os cristãos. No capítulo 9, ele sai nesse lugar. E no caminho de Damasco, o texto diz que Paulo cai diante da glória do Senhor. O texto que você já conhece. Vai para a casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita. Em um outro lugar, viu um homem chamado Ananias, temente ao Senhor. O Senhor fala com ele em sonho e manda ele orar por Paulo. E Ananias: Senhor, rapaz, em nome de ti mesmo, tem certeza? Esse bicho é ruim. Ananias, vai lá. Ananias chega lá na casa de Judas, impõe as mãos sobre Paulo, e o texto diz que as escamas dos olhos caíram. Sabe por que Paulo ficou cego? Porque Deus estava arrancando de Paulo a visão da religiosidade e colocando nele a visão, os olhos de Cristo. Porque, irmão, sem as lentes de Cristo, a gente se torna um religioso que açoita, que agride, que mata, que destrói, tudo em nome do zelo.
mas com as lentes de Cristo. Nós seremos zelosos com a palavra, mas nunca vamos cobrar de alguém aquilo que eu não vivo primeiro. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? E a gente vai começar a perceber, irmãos, que mais poderoso do que aquilo que eu tento convencer com palavras é aquilo que eu revelo com as minhas atitudes. Tem pessoas que vão querer o Cristo que você tem, não por aquilo que você fala, mas pela conduta que elas estão vendo em você, pela maneira que você é resiliente, pela maneira que você é forte, pela maneira que você é corajoso, pela maneira que você persevera, pela maneira que você não abre mão da sua fé. Imagina, irmãos, que agora nós temos quantas meninas trabalhando, gente? 100 e? Trabalhando, 120 era? 100 e? Vocês estão falando ainda? 100. Tinham 100 meninas trabalhando. Vocês acham que houve uma convergência espiritual e cronológica para que todas elas estivessem de folga, para que todas elas conseguissem a ajuda dos maridos, ou da sogra, ou de alguém para ajudar nos filhos? Houve uma convergência cronológica para que elas estivessem de férias nesse período? Não. Muitas delas, a maioria, sacrificou escala de trabalho, programa de família, o final de semana de folga, porque amanhã é dia de volta para trabalhar. Elas trabalharam até sexta, sábado e domingo no Renovo, e amanhã voltam para o trabalho de novo, seja em casa ou seja fora de casa. Pagaram taxa do bolso. Gente, a gente entra no Renovo Feminino, vocês não têm ideia do que é aquilo não. As cadeiras cheias de lembrancinha, bolsas e coisas e bolsas, e cenários lindos, que eu não vou dizer aqui porque você tem que fazer para saber como é. Cenários lindos. O masculino, a gente só tem um sonho de valsa, uma caneta e um caderno. A nossa ornamentação é o banner do Renovo e as luzes. Mas elas, meu Deus, gente, você entra num lugar, se você passar 30 segundos de olho fechado, quando você abrir os olhos, tem pisca-pisca, laço, borboleta em você, chocolate, coisa, um boné, uma camisa e um lenço amarrado no seu pescoço. Bordô. Dedicação. Está vendo, pastor, como elas são especiais? Não é ser especial, é ser grata, porque elas sabem de onde Deus as tirou, e elas querem ser um canal para que Deus retire outros também. Igreja, nós não existimos para apontar para o mundo e dizer vocês estão condenados. Nós existimos para apontar para o mundo e dizer tem jeito para vocês como teve para a gente. A igreja não é chamada para ser separada do mundo, ela é chamada para arrancar o que é mundano do mundo e trazer o mundo para dentro da igreja, porque o nosso mundo não é um lugar, o nosso mundo é alguém. Jesus Cristo, a esperança da nossa glória. Essa mulher encontrou isso e ficou tão grande dentro dela que ela teve que transbordar. Gente, eu estou falando de uma mulher que casou 6 vezes, o 6º não era o marido dela. E ela volta para a cidade, e como é que ela convence aqueles homens, qual a moral que ela tem para alguém acreditar nela, qual é o nível de poder de persuasão que ela tem para os homens acreditarem no que ela tinha vivido. Ela chegou e falou a verdade, e é aí que tudo muda, porque o texto diz que ela voltou e disse assim: esse homem é o Cristo, porque ele falou tudo que eu tenho vivido. E ela contou o que tinha vivido. As pessoas olharam para a vida dela, sabendo quem ela era, e disseram: verdadeiramente esse tem que ser o Cristo, porque ela não veio aqui e disse que um homem falou que ela era uma coisa que não era. Ela não veio aqui com uma palavra que a promoveu. Ela veio aqui e se humilhou. E porque ela se humilhou, eu quero ouvir essa mensagem. Eles foram ouvir Cristo porque eles viram alguém que era impossível ser tocada por Deus sendo tocada. Então primeiro foram por curiosidade. Só que quando começaram a ouvir Jesus, eles ficaram tão cheios que disseram assim: fica com a gente. Jesus ficou 2 dias lá. E o final da história é uma coisa linda. A gente já vai orar. Os homens chegam para ela e falam assim: mulher, nós cremos que Ele é o Cristo, não mais por causa do que você falou, mas por causa daquilo que nós estamos vendo. A igreja, ela não é uma porta por onde você traz alguém e prende, fica aqui dentro. A igreja é um caminho por onde você traz um povo para passar até que eles entrem no Cristo.
E quando eles entrarem no Cristo, eles vão dizer: não mais pelo que vocês falam, não mais por aquilo que vocês cantam, não mais pelo testemunho que vocês dão, porque agora é porque eu também estou vendo. A igreja de Jesus precisa parar de querer se colocar num lugar de ser melhor. Ela tem que se colocar num lugar onde ela entendeu: a minha verdade é horrível sem Ele, mas se eu encontrá-lo, Ele vai me dar um tipo de água que vocês vão beber também, e nunca mais vocês terão sede. A minha pergunta para você aqui hoje é: quantos querem água da vida? Se você puder, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Coloque suas mãos sobre o seu coração. E assim como aquela mulher nunca mais precisou voltar para buscar água, esse é o meu convite para você hoje. Porque o texto diz o seguinte: a primeira menção da mulher qual foi? Ela saiu com um cântaro para buscar água. Quando ela termina o diálogo com Jesus para voltar para a cidade, o texto faz questão de dizer que ela foi, mas antes disso ela deixou o seu cântaro, deixou o seu pote, deixou o seu balde, o seu vaso. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela mulher carregava um sinal de necessidade. A necessidade das coisas terrenas, a necessidade das coisas passageiras, a necessidade de um tipo de água que mata uma sede por enquanto. Mas quando ela encontrou aquele que mata a sede para sempre, ela pegou o pote de necessidade e disse: eu não preciso mais de você. A minha oração nessa noite é para que você saia daqui hoje sem o seu cântaro. Que você saia daqui hoje com uma consciência de que, para ser pleno, você não precisa buscar nesse mundo o que sacia as suas carências, porque você vai encontrar em Deus aquilo que sacia o seu desejo eterno.